Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é o reverendo Marcelo Lemos e estamos de volta para mais uma aula na nossa sala dos professores. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A título de introdução, eu quero pedir que você observe um detalhe interessante. Este capítulo 2 da Carta aos Filipenses começa com a palavra portanto, ou, caso você esteja usando outra tradução, uma palavra semelhante como pois. Essas palavras, portanto, ou pois, como outras, por exemplo, entretanto, todavia, contudo e etc., demonstram haver uma ligação entre o pensamento que vai ser exposto a partir dela com o pensamento ou os pensamentos que foram expostos anteriormente. Isso significa que quando Paulo diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, ele está ligando essa afirmação e todas as afirmações subsequentes àquilo que ele havia dito anteriormente. Isto faz parte de uma regra básica da hermenêutica, da arte da interpretação das escrituras, que é compreender uma afirmação bíblica, um texto bíblico, a partir do seu contexto. E para que a gente possa fazer isso de modo adequado, é muito importante prestar atenção, dentre outras coisas, naturalmente, aos conectivos, né, que o próprio texto oferece para a gente, e neste caso aqui o conectivo é a palavra portanto, que liga, né, o versículo 2 ao que Paulo estava falando anteriormente. E aí, se você tiver a curiosidade, eu recomendo que você tenha, você pode voltar ao capítulo 2 e ver os temas que Paulo estava falando. Você sabe que nós estamos já na quarta aula, então você pode voltar aí na playlist da Sala dos Professores e encontrar estudos, 3 estudos anteriores que vão falar mais particularmente a respeito do capítulo de número 1. Porém, em resumo, a gente sabe que Paulo estava falando sobre a unidade da igreja, o serviço que a igreja presta ao evangelho. Ele estava falando da sua disposição de morrer ou de viver, independente do que acontecesse, pela causa do evangelho. Ele está falando dos maus obreiros, dos bons obreiros, está falando da sua disposição de orar, de interceder em favor desses cristãos, está falando da unidade da igreja, está falando da coragem que os cristãos deviam ter para seguir pregando o evangelho, apesar de toda a oposição, de toda a perseguição que eles enfrentavam ali no contexto do Império Romano. Depois dele expor tudo isso, ele vai falar de que ele desejava que essa igreja fosse apresentada a Deus no último dia como uma igreja irrepreensível, uma igreja que trilhou o caminho da verdade. E aí ele abre o capítulo 2 dizendo, portanto. Ou seja, a partir de tudo que nós falamos, a partir de tudo que eu desejo para vocês, que eu peço a Deus para vocês, que eu elogio a respeito de vocês, que eu aprovo em vocês,
À luz de tudo isso, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Observe que quando você nota que há um conectivo e você investiga a que esse conectivo está ligando essas afirmações, aí o significado abre-se muito melhor na sua mente. É como se uma janela, é como se a hermenêutica, ela abrisse uma janela e a partir dessa janela você fosse capaz de compreender melhor o que o texto bíblico está dizendo. E eu gostaria de deixar essa dica para você. Toda vez que você estiver lendo um texto bíblico, especialmente as cartas de Paulo, por exemplo, mas não só, é que eu estou usando as cartas de Paulo como exemplo, e esse exemplo ele é muito útil nas cartas de Paulo particularmente, mas não só, em outros textos também. Mas sempre que você estiver lendo um texto, preste atenção nesses conectivos. Portanto, agora, pois, todavia, porém. Essas palavras parecem tão simples, mas elas abrem janelas para o entendimento. Se eu chegar para você e falar assim, olha, portanto, hoje eu quero que você faça isso e isso. Você pode até entender o que eu quero que você faça, mas fica no ar o portanto. Afinal, portanto, o quê? Eu gosto muito de fazer essa brincadeira com os meus alunos no seminário, por exemplo. Portanto, o quê? Pois o quê? Agora o quê? Esses conectivos, eles indicam a importância de você saber o que veio anteriormente. Uma outra brincadeira que a gente faz com os alunos do seminário é a respeito das próprias divisões que encontramos no texto bíblico de capítulos, versículos, por exemplo. Você precisa saber que o texto bíblico, originalmente, não possuía esse tipo de divisão. Então você não tinha, por exemplo, Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Ou Filipenses 1, 2, 3, 4, 5. E os capítulos também não foram divididos assim pelos autores. Paulo não chegava na igreja e falava, olha, eu mandei o mês passado uma carta para vocês e eu quero que vocês abram no capítulo 2, no versículo 5. Não era assim que funcionava. As cartas, por exemplo, elas eram lidas como cartas mesmo. Como é que você lê uma carta? Você abre e lê, do início ao fim. Ah, mas a carta de Romanos, Coríntios, é enorme. Ok, mas era assim que funcionava. Elas não tinham essas divisões como nós usamos hoje. Agora você imagine que se você tem uma carta, duas cartas, três cartas, é relativamente fácil encontrar a referência aos textos que você procura. Mas se você pensar na Bíblia como um todo, no nosso caso, protestante evangélico, com 66 livros, e você não tem essas divisões, obviamente ficaria extremamente difícil ou impossível, provavelmente, encontrar alguma referência. Por exemplo, Isaías 42, versículo 3. Muito difícil fazer essa localização de modo rápido e ágil, por exemplo, dentro de um culto, dentro de uma liturgia. Como é que o pregador faria isso? Seria muito difícil. Então, alguém teve a ideia, muito boa por sinal, de dividir os livros em capítulos e os capítulos em versículos. Porém, nem sempre essas divisões são muito adequadas. Então, acontece muito, por exemplo, na carta aos Romanos, eu vou dar alguns exemplos aqui, de um capítulo quebrar o raciocínio, o pensamento do autor. Porque começa a abordar um tema que é, no geral, diferente do anterior, alguém foi lá e dividiu o capítulo e o versículo. Então, quando você percebe os conectivos, como o dos exemplos que eu falei aqui, você começa a perceber essas ligações e essa unidade maior que existe entre capítulos e versículos. Afinal, precisamos entender que quando os autores escreveram, eles, na maioria dos casos, entenderam esses textos como uma sequência, como uma unidade, um todo orgânico. Depois nós, por conveniência, até uma boa ideia, repito, acabamos fazendo essas divisões. Tem uma piadinha que diz que quando foram dividir a Bíblia,
a pessoa estava andando de carroça, de cavalo, e ela ia lá dividir Romanos 5, por exemplo, dava um trote no cavalo, ele dividia no lugar errado e cortava o pensamento de Paulo. Eu estou citando Romanos porque existem exemplos muito claros lá, eu separei alguns para vocês. Por exemplo, Romanos 2:1 começa dizendo assim: portanto, és indesculpável, ó homem. Ele começa o capítulo 2 falando isso. Se você não lê o capítulo 1, esse portanto não faz sentido. Se você não lê o capítulo 1, você não entende, portanto, o que o homem é indesculpável. Entendeu? Esses conectivos, eles são indicativos muito valiosos para que você compreenda um texto adequadamente. Em Romanos capítulo 3, versículo 1, nós encontramos outro exemplo do valor do conectivo. Paulo pergunta assim: portanto, qual é a vantagem de ser judeu? Portanto, o quê? Como assim? Quem disse que é desvantajoso ser judeu? Se você só leu esse versículo no capítulo 3 e não voltar ao 1 e o 2 e entender o que Paulo está falando a respeito do judaísmo, aí você não vai entender todo o contexto do que ele quer dizer com essas palavras. Em Romanos 4, versículo 1, Paulo diz assim: que, pois, diremos ter alcançado? Tem um pois, um portanto aqui. Precisa voltar. No capítulo 5, versículo 1, ocorre a mesma coisa. Justificados, portanto, mediante a fé, parará. Portanto, o quê? Conectivos. No capítulo 6, versículo 1, tem um exemplo maravilhoso que ele diz assim: que diremos, pois? Que diremos, então? Permaneceremos no pecado? Como assim? Por que Paulo está sendo acusado de dizer que deveria os cristãos permanecer no pecado? Claro, quando você entende toda a defesa que Paulo está fazendo em Romanos a respeito da justificação pela fé e não pelas obras, você entende. Mas, se você só pega o versículo 1 do capítulo 6, não faz sentido. Então, esses conectivos, eles indicam a necessidade de você voltar um pouquinho na leitura para compreender a totalidade do argumento. E é o que está acontecendo aqui em Filipenses capítulo 2, que começa com um portanto ou um pois, dependendo da sua tradução. Então, Paulo inicialmente está falando de todo o seu amor por aquela igreja, o exemplo de vida, de cristianismo, de fidelidade dessa igreja, está falando do que ele deseja e a respeito do que ele intercede ao Pai para que aquela igreja receba mais unidade, mais comunhão, mais fidelidade. E então ele vai introduzir o capítulo 2, lembrando de tudo isso e apresentando a base da sua teologia, que é o exemplo de Cristo, a kenose de Cristo, a respeito da qual nós vamos começar a falar agora. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo começa o capítulo 2, lembrando do que ele havia dito já e introduzindo um novo aspecto, ou um novo tema, que são os benefícios de se estar em Cristo.